Aqui na Vai Pro Mundo nós somos viajantes profissionais, mas a gente também viaja a lazer com a família. E é nessas horas que a gente tenta conciliar os gostos com a oportunidade de conhecer um novo destino. Eu gosto muito de natureza, minha família também, e recentemente nós decidimos fazer uma viagem um pouco diferente. A convite de um casal de amigos e do Chile também, nós decidimos subir um vulcão em Pucón, no Chile. Mas para isso a gente começou todo um preparo com bastante antecedência, porque é uma atividade bem pesada mesmo. Fizemos trilha do Tupava, aqui perto de Curitiba, subimos e descemos várias ladeiras da cidade, fazendo, inclusive com mochila nas costas aqui, fazendo 2, 3 horas de caminhada para fazer esse preparo e chegar lá com a saúde em dia. E acabamos nos deparando em Pucón com algumas coisas diferentes que não estavam na programação, mas que valeram muito a pena. Inicialmente a gente achou que a cidade ia ter só o vulcão para fazer, da parte de natureza, mas na verdade ela tem muito para oferecer. A gente acabou fazendo rafting lá, acabou indo em piscinas de águas termais, trilhas, ou seja, é uma cidade que acaba oferecendo aí bastante variedade de atividades. Até passear no Lago Vila Rica, a gente fez, seja caiaque, stand-up paddle, barco, jet ski, tem muita coisa para fazer. E o legal de conciliar essa viagem de Pucón é que você pode ir junto, colocar um stop, uma parada, em Santiago. A gente fez isso, mas é uma cidade que a gente já conhecia, a gente colocou um período um pouco mais curto, mas a gente consegue aqui na Vai Pro Mundo combinar um voo que você coloca um stop, seja na ida ou na volta, em Santiago, e desce em Temuco, que é o aeroporto mais próximo a Pucón. Nós locamos um carro, que é o que eu aconselho a fazer por lá, que você acaba tendo ali a sua flexibilidade, permitindo ali ir para destinos um pouco mais longe, para umas águas termais 30, 40 quilômetros, distância que são as melhores, até para o próprio rafting também, para encontrar a empresa que nos levou para fazer essa aventura nas águas de degelo a 20 graus, que a gente teve que fazer com roupa de neoprene. Mesmo no verão, mesmo com 25 graus, a água é extremamente gelada, mas você acaba saindo revitalizado. E o que surpreendeu muito foi a própria cidade. Eu realmente não tinha essa expectativa, mas traçando um paralelo com o Brasil, lembra muito Campos do Jordão. Mas eu diria que até para esse momento, melhor que Campos do Jordão. Uma cidade com vários restaurantes, de colonização alemã, então ela tem uma característica arquitetônica bem bonita, várias confeitarias, são com uma atividade social, de passeios bem grande. Eu diria que a gente conseguiu fechar a viagem com chave de ouro. Pegamos um dia lindo e passeando pelo pier do lago Vila Rica, nós decidimos alugar um barco para nós. Então, isso foi para finalizar, foi espetacular, porque a gente foi para vamos chamar de praia, quase que particular dentro do lago, e a gente mergulhou. Então foi espetacular. Foi ali um momento que eu tenho certeza que marcou bastante, tanto a mim quanto a minha família. Ainda mais que você está no barco o tempo inteiro com vista para o vulcão Vila Rica. É algo espetacular. Agora, uma outra situação que a gente tinha um planejamento de subir o vulcão Vila Rica, que é o vulcão mais famoso, e ele estava com o cume fechado até pouco tempo atrás, porque esse vulcão está em atividade. Porém, ali em novembro, nós fomos em dezembro, em novembro o cume foi liberado, porém, devido a algumas questões de risco mesmo, menores de 18 anos não podiam mais subir. Então nós tivemos que mudar para o vulcão Quintrupilã, o que inicialmente causou ali uma decepção, porém o mais legal é que subindo Quintrupilã você tem a vista para Vila Rica. De um lado você está olhando Vila Rica, nas suas costas você tem a Cordilheira Argentina com outros vulcões, então acabou sendo algo que não estava planejado, mas que no fim foi uma grata surpresa mesmo. Acho que a experiência 5 estrelas foi conseguir subir o vulcão. Não é fácil, envolve muito preparo físico. Eu realmente achei que eu não ia conseguir. Eu achei que minha filha também não ia conseguir. Mas no final, depois de 6 horas subindo, não vamos esquecer que tem a descida ainda, 6 horas subindo, você chegar lá no topo com aquela vista que é realmente indescritível, com as pessoas que você mais ama, acho que isso é uma experiência 5 estrelas. E a gente ainda fez uma coisinha diferente. Eu me preparei para isso.
eu baixei algumas músicas na playlist, fiz download e levei uma caixinha de som. Então, chegando lá, a gente tocou algumas músicas que marcam a nossa família. Para mim, por exemplo, tocando o álbum do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, e até o nosso guia falou que depois de 600 e poucas subidas que ele já fez, foram os primeiros que fizeram isso. Então ali foi um momento de bastante emoção para todo mundo, aí cada um colocou sua música. Acho que essa foi a parte 5 estrelas dele. Falando de gastronomia, e é algo que para mim tem bastante importância, a gente comeu desde em restaurante espanhol, onde foi a nossa ceia de Réveillon, aliás, com um problema, o restaurante ficou sem luz por 2 horas durante a ceia, mas a equipe deu conta, o que era para ser um estresse, no fim acabou sendo uma história para contar, porque rapidamente eles colocaram velas nas mesas, e eu fui até a cozinha ver o que estava acontecendo, e todo mundo cozinhando à luz de velas, no fim foi legal. Claro que não foi fácil para a equipe, mas no fim foi legal. As confeitarias, então tem os doces típicos, ou comer uma empanada chilena, um pisco sour chileno comparando com o peruano, realmente acaba enriquecendo toda a viagem. Comemos uma parrilhada também, apesar de não ser tão típico dos chilenos, a gente acabou tendo gratas surpresas lá, mas acho que o mais exótico que eu comi foi um fruto do mar chamado loco. É um molusco, porém muito bom, que a gente comeu no hotel. Eu comi 2 vezes no hotel onde nós estávamos hospedados. E a cidade em si muito acolhedora. Os chilenos são muito acolhedores com os brasileiros. Então você acaba se sentindo em casa. Olha, a gente saiu do hotel antes das 6 da manhã, chegou até a base por volta de 7h30 da manhã e dali, começamos a subir. Primeiro você começa pelo Vucantrupiã, você passa por uma floresta. São 2 horas, mais ou menos, caminhando nessa floresta para depois começar a subir. Então, você vai, é uma floresta nativa ainda, muito bonita. Você vai passando por cima de árvores caídas, tem que subir, descer. Tem que fazer uma parada a cada 1 hora para hidratar, para comer alguma coisa, para continuar subindo. E acho que a parte mais bacana é a hora que você realmente chega na neve. A gente estava no verão, então já tinha bastante parte sem neve, mas a hora que você chega na neve, parece que a emoção começa mais forte mesmo, né? Vem aquela coisa de criança, todo mundo jogando neve um no outro, comendo gelo, e aí segue a caminhada, bem mais difícil, porque, queira ou não, você acaba escorregando, acaba caindo, mesmo equipado com bota para isso, mas acaba virando diversão. E na descida, grande parte divertida é que a gente desceu de esquibunda. Cada um leva o seu equipamento numa pranchinha que você encaixa e vai escorregando. Vários tombos no meio disso, vários capotes, mas depois que você pega o jeito, é muito legal. Eu não sei dizer quantos metros a gente desceu assim, mas calculando eu diria que a gente deve ter descido 1 quilômetro, pelo menos, de esquibunda. Você vai subindo e a sensação, acho que pela referência espacial, parece que você está muito perto. E aí você pergunta pro guia, quase chegando, né? Não, mais umas 2 horas. Você fala, mais 2 horas, o negócio tá ali. É que você vai andando muito devagar para não cair. E, por exemplo, na neve você não sobe em linha reta, você tem que ir subindo em zigue-zague. Então o percurso aumenta bastante. Mas o que você acaba vendo a cada momento algo diferente. Um animal diferente, uma flor diferente, uma paisagem diferente. Isso vai comentando aqui agora, é impressionante como você vai lembrando de cada momento mesmo. Só tinha uma coisa muito chata, no Chile tem uma mosca, que ela é grande pra caramba, e tem centenas dela te acompanhando durante todo o percurso. Então, vai te tirando um pouco do foco e parece que ela entra na tua cabeça mesmo, todo mundo irritado por causa dessa mosca. Na ida foi tranquilo, mas na volta essa mosca era difícil de aguentar. E ela vem no teu ouvido o tempo inteiro. Não vem como ela vem 20. Você tem que ir devagar mesmo, porque o ar vai ficando... A gente não foi tão alto assim, né? Nem me recordo agora. Foram 2.800 metros, mas o ar vai ficando realmente rarefeito e a respiração fica mais ofegante e vai dando um pouco de dor de cabeça. Então é muito importante parar, hidratar, para poder continuar. A gente foi até a agência local de esportes que cuidou de tudo pra gente. Aí a gente viu alguns outros passeios, desde passeio a cavalo, rafting, e a gente acabou optando pelo rafting. Então ninguém estava preparado para isso, porém foi espetacular. São 7 quilômetros de rio, com algumas corredeiras mais fortes,
mas você vai o tempo inteiro com o guia e é um trabalho em equipe. Então, você passa por um treinamento ali de 10 minutinhos para ele te ensinar quem está na frente, que momento que rema, quem está atrás, para ninguém dar uma remada na cabeça do outro, sem querer, porque acontece mesmo. E o ponto alto é a hora que chega numa parte mais lenta do rio, quem quiser pular, pula, porém continua descendo e agarrado ao bote. Então, foi uma experiência inusitada que eu recomendo. É bem mais fácil fazer um vulcão, não tem comparação. Não me recordo agora o limite de idade, mas dá para bastante gente fazer, é bem tranquilo. Veja, você sai... Isso é algo muito importante. São as agências que atendem essas subidas aos vulcões que tem por lá, são legalizadas, né? Você tem direito de operar isso. Então, assim, por exemplo, nós subimos num grupo de 9 com 3 guias. Então, bastante gente. Por quê? Porque no meio do caminho, alguém pode desistir. Isso aconteceu, não, né? É normal, eles dizem que a cada subida 20% a 30% das pessoas param pelo caminho. Então, um guia tem que ficar, porque não volta. Então, o guia fica nesse lugar, esperando o restante subir, descer. Então, nós nos sentimos muito seguros nesse sentido. Todo equipamento é fornecido, mas o mais importante de tudo é o preparo prévio. Não é uma atividade que você possa, na minha opinião, localmente decidir subir se você não tiver algum nível de preparo. Senão você vai ficar pelo caminho e vai acabar se frustrando. Quanto aos hotéis que nós escolhemos para essa viagem, e para a gente estar bem hospedado faz uma diferença, né? A gente que trabalha com isso aqui na Vai Pro Mundo, vê o quanto uma viagem realmente pode mudar em função de uma boa escolha. Em Santiago, nós ficamos no Mandarim Oriental, um dos principais hotéis da cidade, comendo de olhos fechados, desde a recepção, o tempo inteiro, um cuidado extremo com os hóspedes, porém sem ser invasivo. Se você puder ficar no Mandarim, com certeza é uma experiência que vale a pena. Pucón, para a gente escolher qual hotel nós queríamos ficar, eu fiz questão de um quarto com vista para o Lago Vila Rica. E ainda bem, porque o hotel que nós escolhemos realmente, todos os dias você acordar olhando aquele lago com o pessoal velejando, aves, espetacular. Então, um hotel muito bom, chama-se Park Lane Luxury, culinária muito boa, um café da manhã de altíssimo nível, desde Eggs Benedict, o jantar com o loco, que é o molusco do Chile, o atendimento muito bom, e a vista acho que é o que mais surpreende mesmo. Você acordar e dormir com aquele lago, de frente para o lago, é uma sensação muito boa. Esse hotel que nós escolhemos, como eu disse, a cidade tem uma colonização alemã. Então ele não tem muito uma pegada moderna, não. É um hotel que existe um termo que define isso, que chama-se Ruga, que é uma palavra dinamarquesa para felicidade. E eles acabam usando muito esse padrão, né? Com luzes mais baixas, com cantinhos mais decorados. Então ele foge da modernidade para trazer esse conforto. Como a gente já fala aqui na Vai Pro Mundo, o hotel não é só para dormir. Então a nossa escolha, seja no hotel de Santiago de Pucón, passa por esse pensamento, o que faz toda a diferença. Nós ficamos 6 noites em Pucón. Então, 6 noites só para dormir, não dá certo, né? Fez toda a diferença a escolha de um bom hotel, do tipo de quarto, porque isso muda totalmente a viagem. Tanto é que a gente quer voltar pro hotel agora numa época de inverno, porque Pucón também é um destino de esqui. Então, a escolha de um hotel faz toda a diferença na viagem. Vai pro Chile, vai tranquilo, vai pro mundo.